Eu agora estou lendo a Bíblia de Jerusalém. Não é uma Bíblia evangélica, é uma Bíblia ecumênica, uma tradução feita principalmente pela Igreja Católica. Então, ela tem todos os livros apócrifos. Tobias, Judite, Sabedoria, Siraque, Eclesiástico, um monte de bobagem que eu pulo. Não está na nossa Bíblia, então não merece confiança, não é palavra inspirada por Deus. Mas eu fico emocionado de ver outros grupos tentando conhecer a palavra de Deus. Eu sou mais velho do que todos vocês aqui. Até pouco tempo, a Igreja Católica proibia os fiéis de lerem a palavra. É um progresso maravilhoso, isso que nós estamos vendo. E eu sei que a palavra de Deus tem poder de transformar vidas. Então, eu oro que, através da leitura da Bíblia Católica, muitas pessoas venham a se converter. Eu já estou no profeta, passei da metade dessa leitura. E no Eclesiastes, eu me deparei com as passagens que nós lemos durante a liturgia de hoje. Comentou passagens muito pesadas, muito desagradáveis. E mais ainda, eu me deparei com Eclesiastes 2:11, que eu vou ler agora para vocês. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha lá. Eu fiquei chateado, gente. Fiquei chateado. Realmente, nunca a palavra me deixado chateado. Vez, fiquei muito chateado. Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio que existiu, o homem mais rico, não teve ninguém mais rico antes nem depois dele, um grande empreendedor, um grande administrador, um grande tocador de obras, o maior rei de Israel. Se ele, que devia se considerar uma pessoa perfeitamente realizada, tem tais pensamentos, o que eu posso esperar da mediocridade da minha vida? O que cada um de nós pode esperar da sua vida? Especialmente nesse momento que nós estamos atravessando, gente. Olha aqui, perdendo pessoas queridas, com medo de ficarmos doentes. Vocês viram as precauções que nós estamos tomando para evitar o contágio. Os diáconos mediram a nossa temperatura na hora que entramos. Se nós tivéssemos com algum sintoma de febre, não entraríamos, para evitar de contaminar os outros. Evitar de levar o vírus para a nossa casa. Impedidos de abraçarmos, de tocarmos as mãos. Olha o nosso tempo. Praticamente vazio. Por quê? Porque nós temos que manter uma distância regulamentar entre as pessoas. A nossa lotação está restrita a 40% da nossa disponibilidade. Máscara, gel, tudo isso. Como Salomão estava em crise, nós também estamos em crise. Agora, vejo que no livro todo do Eclesiastes, apesar dessa frustração, apesar desse vazio existencial que o pregador nos mostra, ele nunca duvidou do senhorio de Jeová. Ele nunca duvidou do seu cuidado conosco. No século passado, século XX, as igrejas evangélicas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, passaram por uma crise semelhante à de Salomão. Vocês são muito novos, não viram os hippies e os beatniks dos anos 60. Era o movimento chamado existencialista. A Europa e os Estados Unidos tinham passado por 2 guerras mundiais. Fome, crise econômica, crise política. Havia 2 superpotências, a Rússia e os Estados Unidos, e Guerra Fria. Diziam que lá em Washington havia um telefone vermelho que era para o presidente dos Estados Unidos ligar para o presidente da Rússia, só os dois tinham essa linha, no caso de ocorrer uma guerra atômica. Todo mundo vivia com medo de tudo. Nos Estados Unidos,
Isso daí culminou com a ideia do Deus morto. Foi uma teologia entre aspas, tá? Eu não acho que isso seja teologia. Uma teologia que dizia que Deus criou o mundo, não negava a existência de Deus, mas dizia que Deus se desinteressou do mundo, que Deus nos havia voltado as costas. É fácil de entender que as pessoas comuns, vendo o comunismo na Rússia, comunismo na China, comunismo em Cuba, vendo todas essas crises, entrassem em depressão. O que me choca é que essas ideias tenham entrado na igreja, tenham contaminado a nossa igreja evangélica. Pessoas que não têm Deus no coração podem se deprimir, podem se abater, mas nós temos uma confiança inabalável que não devia permitir essas ideias entrarem. Daí a minha perplexidade com a leitura do Eclesiastes. Tá? Eu acredito que o verdadeiro autor de toda esta Bíblia é o Espírito Santo. Por que ele deixou ideias tão depressivas, ideias tão derrotistas, entrarem na sua palavra? Eu leio também as Institutas de Calvino. E, felizmente, no mesmo momento, essa leitura me trouxe a resposta. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos nesse momento. Eu já falei isso aqui. O Calvino é uma referência para todos os cristãos. Mesmo quem não é evangélico, reconhece e respeita o trabalho que ele fez. Além das instituições de religião cristã, que é a sua obra máxima, ele comentou todos os livros da Bíblia, exceto o Apocalipse. Ele faleceu quando estava iniciando o comentário ao Apocalipse. A vida dele não foi fácil, gente. Como já comentei também, ele ficou órfão de mãe aos 6 anos e órfão de pai aos 22 anos. Quando tinha 30 anos, ele casou-se e amava apaixonadamente a sua esposa. Teve 3 filhos com ela. Os 3 filhos morreram na infância. Ele foi feliz por 9 anos. No fim dos 9 anos, o Senhor levou a sua amada. Esse choque foi tão grande, a sua paixão por ela era tamanha, que ele nunca mais se casou. Ele teve uma saúde muito frágil. Ele tinha enxaquecas durante 20 anos. Não sei se vocês já tiveram enxaqueca. Enxaqueca é horrível, é uma dor de cabeça fulminante, você tem que ficar deitado, de lado, no escuro. Se você mexer a cabeça na cama, a sua cabeça explode. É terrível. Ele teve artrite, gota, pedra nos rins. Naquela época, a malária era epidêmica. Ele ficou com malária e morreu com 55 anos, quer dizer, muito jovem, de tuberculose. Por causa da sua coragem, da sua pregação, das suas ideias religiosas, ele foi exilado da França para Genebra. E lá em Genebra também encontrou oposição e foi exilado para Estrasburgo, na Alemanha, de onde ele voltou para Genebra, mas onde ele passou grande pobreza, grande necessidade. Quer dizer, não foi uma vida fácil. Nos deixou uma obra muito grande, uma obra muito vasta, e nessa obra não tem uma linha de reclamação, não tem uma murmuração contra o desígnio de Deus. No volume 1, página 539, ele comenta: porque ao prometer o Senhor aos seus fiéis que os assistirá nas tribulações, olha lá, o Senhor promete que nos assistirá nas tribulações. Não promete nos privar de tribulações, promete nos assistir. Os fiéis experimentam a verdade da sua promessa, fortalecidos por sua mão, perseverando na paciência. Olha lá. A promessa de Deus é nos fortalecer para perseverarmos na paciência. E esse foi o segredo do Calvino. Como foi também o segredo, eu já trouxe esse caso para vocês, do Abrão e do Israel, do Jacó, patriarcas.
eles tiveram também vidas muito duras. Por que perseveraram? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E naquelas reflexões, a nossa conclusão foi de que eles colocavam o seu olhar, a sua fé nas coisas eternas. Eles não se fixavam a este mundo, onde as coisas que vemos são perecíveis. O segredo da vida do Calvino, do Abrão e do Israel foi colocar o seu coração nas promessas do Senhor. Então, essa afirmação do Calvino me levantou a minha moral. Ele ainda comenta: por mais que esta vida esteja cheia de infinitas misérias, de qualquer modo se conta entre as bênçãos de Deus que não nos é lícito menosprezar. Olha lá. O Calvino considera que a nossa vida é uma bênção de Deus. E fácil ou difícil, não nos é lícito menosprezar. E aí, o ponto-chave. O Senhor dispôs as coisas de tal maneira que aqueles que hão de ser coroados no céu, olha lá, aqueles que hão de ser coroados no céu, cada um de nós aqui, você que está em casa, eu, lutem primeiro na terra, a fim de que não triunfem antes de haver superado as dificuldades e trabalhos da batalha e haverem ganho a vitória. Quer dizer, esta luta que cada um de nós vive é predeterminada por Deus, para nos dar firmeza, para nos fortificar e para que nós não triunfemos antes de haver ganho a vitória. Isso me lembrou o apóstolo Paulo. Paulo dizia que o viver é Cristo e o morrer seria lucro. Vocês veem, são duas visões que de nenhum modo são pessimistas, nenhum modo são depressivos. Nem o Paulo, nem o Calvino tinham posto a sua esperança nas coisas terrenas e perecíveis. As coisas que nós vemos, as coisas que sentimos, são coisas perecíveis. As coisas que nós só conseguimos ver pela fé, essas são coisas eternas. Concluindo, Calvino tira duas conclusões. Primeira conclusão, porque sempre terão diante dos seus olhos aquele dia no qual estarão seguros, aquele dia em que o Senhor receberá seus fiéis no descanso do seu reino. Olha que bonito. O que o Calvino estava olhando é para aquele dia em que ele vai entrar no descanso do Senhor, aquele dia em que ele seria recebido pelo próprio Jesus no seu reino, aquele dia em que ele teria enxugada as lágrimas dos seus olhos, que ele seria revestido com a túnica da glória e da alegria, e seria apacentado com uma inenarrável suavidade de deleites. Lendo Calvino, os apacentará com uma inenarrável suavidade de deleites e os elevará até a sua grandeza, fazendo-os finalmente participantes de sua bem-aventurança. Eu gosto de aplicar isso para mim. Então, eu vou ler na primeira pessoa. Porque eu tenho diante dos meus olhos aquele dia no qual eu estarei seguro, no qual o Senhor me receberá no descanso do seu reino, e enxugando todas as minhas lágrimas, me revestirá com a túnica da glória e da alegria, e me apacentará com uma inenarrável suavidade de deleites, e me elevará até a sua grandeza, fazendo-me finalmente participante da sua bem-aventurança. Olha que bonito, gente. Que bonito. Segunda conclusão. A cruz de Cristo triunfa de verdade no coração dos fiéis contra o diabo, contra a carne e contra o pecado. Ele adiciona, e contra os ímpios, quando voltam os seus olhos para contemplar
o poder da ressurreição. Olha o segredo da vitória: contemplar o poder da ressurreição. A nossa vida aqui na Terra é uma luta constante, como ele falou, contra a carne, contra o diabo, contra o mundo. Como Paulo, cada um de nós já é, desde já, mais do que vencedor em Cristo. Porém, essa luta é ingrata, irmãos. O cansaço, o sofrimento da batalha, a tentação constante são verdadeiros. Afetam o nosso ânimo, afetam a nossa coragem. Nessa luta, que parece não ter fim, é natural que, por vezes, nos sintamos derrotados, deprimidos, perplexos. Domingo passado, o pastor falou sobre este mesmo assunto. Nós refletimos sobre os Salmos 42 e 43. O salmista, naquele momento, também tinha a sua alma abatida. Mas também o salmista sabia que a única maneira de resistir e continuar lutando é olhar para a frente, enxergar pela fé as coisas que não se veem, porque são eternas. E aí eu encerro com a única receita infalível para vencer todas essas provações. Palavras de Jesus, Mateus 5,11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Antes de devolver a palavra para o pastor, eu queria fazer um último comentário. Eu falei para vocês que eu fiquei perplexo com esta palavra tão deprimida, tão depressiva, que nós lemos hoje. Quando eu venho pregar aqui, eu submeto a minuta do sermão para o pastor. Tá? Eu tenho medo de pregar alguma coisa errada, alguma coisa não ortodoxa, então eu peço o comentário do pastor, e os comentários dele são sempre muito sábios, muito bem-vindos. E o comentário desta vez foi que eu tinha feito uma leitura apenas parcial, que eu não havia procurado a conclusão do raciocínio do Salomão no livro de Eclesiastes. Aí eu fui ler de novo, e Eclesiastes 2, 24 e 26, o Salomão conclui: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Quer dizer, é um velho ditado protestante. Um texto fora do contexto só serve de pretexto. Tá? Eu, com meus 45 anos de conversão, caí nessa mesma cilada. Precisamos estar continuamente alertas para não sermos vítimas dessa mesma rata. Meus irmãos, muito obrigado. Encerro aqui a minha reflexão.